coisas estranhas nós temos assistido nesse Ouro Preto nos últimos anos, neste governo do senhor Júlio Pimenta. Coisas estranhas, eu digo assim, para não dizer outra coisa, não é? Eu acho muito estranho a forma como foi privatizada a água de Ouro Preto, por exemplo, não é? Hoje, nós estamos assistindo a várias queixas, muitas queixas, deixa a gente besta. Olha aqui, pessoas hoje carregando água na lata, de novo, não é? Mas só agora, quando a seca chegou, é que esses problemas da água estão se manifestando e estes problemas, então, têm trazido para as pessoas um questionamento que já devia ter sido feito há muito tempo atrás, há 2, 3 anos atrás. A privatização da água de Ouro Preto foi de forma, a meu ver, de forma errônea, né? Para não dizer que foi conluio. Por quê? Porque uma empresa só vir a participar desta licitação de um doce de coco que qualquer empresa que entenda disto desejaria fazer. Por que uma empresa só? Eu sou obrigado a desconfiar, ou a falar, ou a deduzir que houve conluio, sim, entre o senhor prefeito e essas empresas que ganharam através desse consórcio. Não é uma empresa só, um consórcio só. Quer dizer, é grave. Mas fazer o que hoje? Hoje, enquanto o senhor Júlio Pimenta continua prefeito? Nada. Nós não temos o que fazer. Tá? E o senhor Júlio Pimenta, além de ter privatizado a água de Ouro Preto numa concorrência que houve apenas um participante, nós temos uma conduta. Eu, se fosse o prefeito e tivesse feito privatização de água, eu teria outra conduta. Mas ele está conduzindo o processo de forma a salvar a pele dele para as próximas eleições, né? Então, ele está fazendo uso indevido do processo, de forma a ganhar com isso, negando a assistência devida pela companhia a você, a nós, não é? Nosso prefeito está usando de artimanha para não colocar hidrômetro agora, para a empresa não cobrar nada agora, e por isso mesmo, como a empresa acha ou deve achar que está ganhando muito pouco, porque a taxa ainda é a taxa antiga que o SEMAI cobrava, então, como a empresa mantém essa taxa muito baixa, ele não quer investir. Não é? E por isso você vai sofrer até as eleições. E vai sofrer muito agora. Depois da eleição você vai pagar o pato. Depois da eleição nós vamos ver o quanto custou essa privatização, que a meu ver foi fraudulenta. Outra coisa, que agora que as pessoas estão se dando conta, né? Agora que as pessoas estão começando a entender o que ela tinha de patrimônio em água e esgoto. Tá? Outro dia vi o comentário de alguém estranhando muito que a empresa Saneouro colocou numa das propriedades da prefeitura uma placa propriedade particular, proibida a entrada de pessoas estranhas. Nada mais normal do que uma empresa, do que um dono, do que alguém que é dono de alguma coisa, algum imóvel, principalmente imóvel, né? No caso, é muito comum o dono colocar lá na porta proibida a entrada de pessoas estranhas, cuidado com o cão, coisa parecida. Pois é, né? Agora as pessoas estranham assim e perguntam assim: uai,
Agora é tudo da Saneouro? Agora isso aqui é da Saneouro? Lógico que é. A privatização é privatização, se vendeu tudo, tudo que se refere à água e esgoto no município de Ouro Preto, para essa empresa. Então ela é dona. Simples assim. Não se duvida não, é assim mesmo, né? Então, da pena de água que entra para sua casa, passando pela rede toda de distribuição, todos os canos, todas as redes de distribuição, todas as adutoras, né? As adutoras de elevação, as adutoras de distribuição, as caixas d'água, tudo, as estações de tratamento, o Itacolomi que eu fiz, não é? O funil que a Marisa fez, a caixa 1 antiga, a caixa 2, a caixa 3, a caixa 4, a caixa 5, todos os serviços de água dos distritos, dos povoados, dos pequenininhos povoados que nós fizemos, tudo, 100% é da Saneouro hoje. Né? E os esgotos também, né? Então, tudo, inclusive o que foi feito no Império, tudo, meu caro, minha cara, tudo é deles. Simples assim. Então, agora que você sabe do que foi licitado, eu te pergunto, está satisfeito? Gostou da licitação do Dr. Júlio Pimenta, do atual prefeito? Que tal? Será que a empresa, né, que ganhou, mas ganhou mesmo, literalmente, né, ganhou essa licitação, que eu volto a dizer que para mim foi numa forma muito suspeitosa de conluio, não é? Então, veja bem, o que agora você acha dessa licitação? Não é? Nem a Copasa veio. É estranho, não é muito estranho? Nestes últimos 2, 3 anos, principalmente, tem acontecido muitas coisas estranhas neste Ouro Preto. Né? Não é só esta licitação que é estranha, não. Tem outras muito estranhas, tem outras muito estranhas. Não é? Olha, tudo isto aconteceu, né? Essa licitação horrorosa aconteceu. Né? Por quê? Porque foi possível acontecer. Né? E aconteceu por 2 causas principais. Primeiro, ele tinha 10 vereadores na Câmara que o seguiam ardorosamente. Né? O senhor prefeito contou com 10 votos para poder privatizar. Você vai ter a lista desses vereadores. Você vai ter essa lista principalmente no tempo das eleições. Não é? Isso vai ficar muito claro. Nós vamos voltar a este assunto nas eleições com muita frequência. Né? Nós vamos debater isso muito. Essa foi uma razão, então. Tá? 10 vereadores votaram. A Câmara votou. Não é? A Câmara autorizou. Né? Então, houve acordo entre o senhor prefeito e a Câmara de Ouro Preto para fazer o que fizeram. Não é? E a outra razão é a existência prévia do SEMAI, que foi uma criação do senhor Ângelo Osvaldo e do senhor Júlio Pimenta. Se não existisse SEMAI, duvido que conseguiriam privatizar, porque a água teria sido ou estaria ainda no domínio da Secretaria de Obra e Saneamento ou de Serviços urbanos da prefeitura. Se o serviço fosse ainda serviço de água e esgoto, departamento de água e esgoto da prefeitura, provavelmente, mas muito provavelmente, a prefeitura, o senhor prefeito, não faria e não teria como fazer uma licitação como foi feita, tão facilmente assim, não é? A água de Ouro Preto, enquanto era da prefeitura, enquanto era departamento da prefeitura,
era muito mais fácil de ser gerenciada e faltava muito menos, né? Nós não podemos tirar a culpa nem de um nem de outro. Essa privatização só ocorreu por causa do senhor Ângelo Osvaldo e por causa do senhor Júlio Pimenta, que na época da criação do SEMAI era o secretário de obra. Então, isso vem de longe. É o mesmo grupo, são farinha do mesmo saco.